Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar alguns recursos do Forms para a gente criar avaliações de matemática. Então, tem algumas coisas que facilita bastante na hora da gente construir uma avaliação online. Além da gente ter o valor da pontuação, né, como a gente já viu em outras videoaulas, tem alguns recursos que são específicos que podem auxiliar aí na hora de escrever as questões. Então, a gente vai clicar aqui no novo questionário para a gente poder criar, né, a nossa avaliação. E aí, o procedimento de colocar um título, né, na avaliação, por exemplo, colocar aqui avaliação de matemática. Você pode pôr uma descrição lá da sua avaliação, colocando os critérios da sua avaliação, tá? Aí depende da disciplina ou para que é essa avaliação que você está criando. A intenção aqui é a gente utilizar os recursos. A gente vem aqui em adicionar novo, e aí no caso a gente vai fazer alternativas de múltipla escolha. Então eu vou clicar aqui na opção, né, que é a bolinha. E aqui, né, a gente colocaria lá a nossa pergunta e escreveria aqui as alternativas. Só que para as questões de matemática tem um facilitador aqui dentro do Forms, que é o que eu vou mostrar hoje para vocês. Esse de escrever as perguntas e as respostas, a gente já fez uma outra videoaula sobre isso. Então, para questões matemáticas, né, você pode contextualizar lá a sua questão, né, escrever lá o seu enunciado. E aí tem, para você poder colocar a fórmula, tem uma opção aqui, ó, nos 3 pontinhos, que é a opção matemática. Então, quando você clica aqui em matemática, ele abre uma nova caixa aqui para você inserir a equação. Então, vamos supor que a sua avaliação seja de cálculo simples. Vamos supor que você esteja trabalhando multiplicação com seus alunos. Então, você pode inserir lá o cálculo que você quer, né? Então, eu utilizo a calculadora para fazer isso. E ele já me dá aqui, ó, as opções de resultado, com o resultado correto e as outras alternativas. Então, não preciso ficar digitando uma por uma. É só eu clicar aqui em adicionar todos, ele já montou aqui, né, as opções para mim, tá? Então, vou colocar, né, na minha avaliação aqui quantos pontos vale essa questão. Então, vamos supor que essa questão ela vale 10 pontos. Coloquei lá 10 pontos. E aqui, né, a gente já tinha visto lá, como não são várias respostas, só tem uma alternativa correta. Vou permanecer dessa forma mesmo. E aqui no obrigatório eu vou colocar que essa é uma questão obrigatória, tá? O que eu posso fazer também? Eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos e pedir para ele ordenar as opções aleatoriamente. Que aí cada um que abrir essa avaliação, né, esse formulário, a posição da resposta correta vai estar em um lugar diferente, tá? Então eu vou pedir para ele ordenar as opções aleatoriamente. Isso quem vai visualizar depois é o aluno, na hora que ele for fazer, né, a responder, né, a questão dele. Quando eu clicar aqui no adicionar novo, né, observa que ele abriu aqui, né, na parte de baixo, algumas ideias de pergunta. Então, ele te dá algumas sugestões dentro do Forms. Se você quiser continuar trabalhando com multiplicação, por exemplo, com seus alunos, ele já te dá algumas sugestões já pronto que você pode só selecionar que você quer ou pedir para ele adicionar todas, né, que é o que aparece ali antes da gente fazer alguma seleção. Então, quando eu não selecionei nada, né, ainda, ele mostra aqui, ó, adicionar tudo. E aí ele já me traz 4 questões, né? A primeira fui eu que montei, e as demais, ó, ele já montou sozinho com o mesmo ritmo, com a pontuação valendo 10, ordenado aleatoriamente, né? A resposta correta ordenada de forma aleatória. Então, facilita na hora de você construir a avaliação. Vamos supor que minha avaliação trabalhasse só multiplicação. Então, eu consigo já, né, fazer várias questões sem precisar ter muito trabalho, tá? A não ser que a gente precise só corrigir aqui, né? Por exemplo, um enunciado tem que ser diferente para essas questões.
Então, você vai abrir de novo e vai digitar lá de acordo com a sua intenção. Mas a sua fórmula e as alternativas, elas já estão prontas, tá? Vamos supor que eu queira trabalhar não com mais multiplicação, mas seja uma equação. Então, aí eu posso, né, utilizar aqui a minha calculadorinha para a gente criar essa equação. Então, vamos supor que esse exercício, eu tenho lá o meu enunciado e ele vai trabalhar com elemento de elevar um valor a 2, por exemplo. Né? Uma equação, 4x ao quadrado menos 16 igual a zero. Então, eu tenho lá uma equação e ele me dá aqui, né, uma equação lá do segundo grau, ele me dá aqui os valores para x, né, x igual a 2, x igual a menos 2, uma equação do segundo grau incompleta. E aí ele me dá as alternativas, né, da mesma forma e dá outras sugestões. Então, aí você pode escrever lá, né, qual é o contexto para essa questão. Outro tipo de questões também, né? Então, observa sempre quando você vai criar um novo, ele dá algumas ideias, tá? Para essas questões que você está criando ali. Para fazer divisões, por exemplo, x ao quadrado igual a 1350 vezes 2, e eu quero todo esse valor dividido por alguma coisa. Então, eu posso usar aqui a opção de fração, que aí ele já coloca o cursor embaixo para que eu possa digitar o outro valor, tá? Então, isso daqui tudo é igual a 900, tá? Então, escrevi a equação, poder achar lá o valor do x. Então, ele já traz aqui, né, as alternativas com as outras opções aqui para que ele possa acrescentar, né, as respostas. X' e X duas linhas, X1, X2. Então, ele coloca lá as alternativas, tá? Então, depende, né, do que você está escrevendo, ou da forma como você vai escrever a sua função aqui também, né, da maneira como você vai colocar esses valores aqui também, é que ele vai te dar sugestões e vai te dar as opções para você inserir ou não novas questões semelhantes a essa que você sugeriu, tá? Então, também é importante a gente lembrar, né, que algumas formas de escrita matemática, por exemplo, se a gente usar o ponto aqui, né, ele não encontra como te dar sugestões sobre isso, porque ele vai exigir que você coloque aqui o símbolo de multiplicação. Então, você pode usar aqui o símbolo da própria calculadora, tá? Para fazer isso. Ali, como eu digitei a letra X, né, ele me deu aqui alternativas que não são as corretas para a solução desse exercício aqui. Por quê? Por conta desse caractere. Que ao invés de eu colocar o símbolo de multiplicação, que ele usa também o X, eu digitei a letra X no teclado. Então, não serve, tá? Eu tenho que usar o da calculadora que ele abre ali. Aí, ele me dá, né, a resposta correta, que é o X igual a menos 30 e X igual a 30. Então, só adicionar aqui, agora essas opções estão corretas, certo? Então, só tem que tomar esse cuidado, né, na hora de utilizar a calculadora, para que você escolha da forma como o Forms é criado. Visualmente, na matemática, a gente usa o ponto ou o X para representar a multiplicação. Nesse caso aqui, você tem que escolher, né, o ponto não vai servir e a letra X também não vai servir do teclado alfanumérico. Você vai usar o X lá da calculadorinha. Então, você pode criar o hábito também de sempre usar todos os dígitos ou todos os caracteres de operadores aritméticos da própria calculadora, selecionando, clicando em cima deles, que aí facilita e
provavelmente, né, você terá mais chance aí de acertar essa composição, certo? Então, aí nós temos lá as questões dessa nossa avaliação. Nós podemos também criar, né, uma nova questão aqui para pedir para o aluno digitar o nome dele, tá? Então, ele vai digitar o nome dele, aí não é equação, né, não é uma questão que vai ter a matemática, eu posso tirar isso aqui, né? Então, o aluno, ele vai... não tem um subtítulo também, que ele está marcando ali, né? Eu vou tirar esse subtítulo. É só para ele escrever o nome dele. Então, mas observa que essa ficou como sendo a minha última questão, né? E o nome do aluno, ele não tem pontuação. Então, a gente tem que tomar o cuidado de observar aqui, né? Para não deixar nenhum ponto. É nada, né? Não tem pontuação essa questão aqui. E aí eu só vou organizar para deixar ela primeiro, para o aluno primeiro colocar o nome dele. Então, só vou reordenar aqui, né, as minhas questões. Então, essa aqui é a primeira pergunta para o aluno preencher lá qual é o nome dele, tá? O que a gente tem que tomar cuidado, né? Na hora que a gente for configurar, né, a nossa avaliação, então a minha avaliação ela está valendo 60 pontos aqui, eu posso criar mais questões ou mudar o valor das questões, tá? A pontuação correspondente a essas questões. Mas na hora que a gente for configurar, né, usar aqui as configurações, eu preciso fazer algumas escolhas aqui. Então, por exemplo, eu quero que o meu aluno ele visualize, né, o resultado dele quando ele terminar de responder essa avaliação. Dependendo das situações, isso é válido, né? O aluno já ter o feedback daquela pontuação que ele tirou. Mas, por exemplo, você está dando uma atividade remota, né? Hoje a gente tem trabalhado com essas atividades remotas. E aí, se você libera essa opção do aluno ver a resposta das questões, ele pode passar essas respostas para outros alunos. Então, às vezes, não é muito interessante você fazer isso dessa forma. Agora, por exemplo, você está dando essa avaliação na sala de aula. Então, você está dando a avaliação na sala de aula. Então, você consegue ter essa visão se o aluno está passando a resposta para outra pessoa ou não. Tá? Então, aí tudo bem ele visualizar lá quantos pontos ele fez. E aí vocês podem trabalhar, né? Também com as respostas depois no final, que tem lá um gráfico para você poder analisar quem acertou mais uma questão ou outra. Então, dá para você também ter um comparativo para poder depois melhorar alguma das formas como você aplicou o teste, no sentido de que aquela questão ela precisa ser mais detalhada, mais trabalhada com os alunos. Então, por exemplo, se a maioria errou lá as questões de multiplicação, né, você vai ter que melhorar, né, essa parte aí do aprendizado do aluno. Então, se você deixar isso habilitado, ele vai mostrar automaticamente. Se você desabilitar, né, ele não vai ter essa visão da resposta. Ele vai visualizar quando você responder para ele, que você vai lançar a nota dele aqui. Depois a gente vai mostrar como que faz isso, né? Como que você lança a nota do aluno aqui no formulário. Aqui está dizendo quem pode, né, responder o questionário. Então, você pode liberar para qualquer um com um link. Por exemplo, o aluno ele não tem uma conta institucional e você não quer que ele faça, não precisa fazer o registro do nome de e-mail, tá? Que é relacionado ao e-mail. Ele vai pôr só o nome dele aqui na sua prova, tá? Então, qualquer pessoa que tiver o link, você vai passar para a pessoa, pode responder a sua prova. Então, você pode até passar esse link, como a gente já comentou no outro vídeo, na lousa, e aí todos os alunos eles vão acessar através desse link, tá? Em um ambiente presencial, né? No online você vai passar o link para o aluno poder fazer o acesso, ou através de alguma ferramenta, né? Do Classroom ou dentro do Teams, que é a ferramenta que a gente tem usado nas ETECs. Você já disponibiliza o formulário lá para o aluno. Aqui é para você configurar se você vai deixar as opções de respostas aberta para o aluno, qualquer hora ele vai lá, ele acessa,
ou se tem um período limite para que ele possa responder esse questionário. Então, você pode selecionar aqui, né, que você vai aceitar as respostas da data de hoje até uma determinada data específica, ou, né, pode deixar aberto para sempre aceitar respostas. Então, o ideal quando você vai fazer uma avaliação é que você estipule o prazo. Por exemplo, o formulário ele só vai ser aberto no dia da sua aula. Então, você vai colocar lá qual é o dia da sua aula, qual é o horário. Então, ele só vai ficar aberto até o término da sua aula. Depois, o aluno não pode responder mais. Senão, ele vai continuar enviando respostas, né? Se você permitir, ele continua enviando respostas, tá? Você pode também organizar as perguntas de forma aleatória, né? Lá a gente mudou as opções das alternativas. Mas se eu quiser também ordenar de forma aleatória cada questão, é só eu selecionar aqui, né, nessa opção ordenar perguntas aleatoriamente. E aí ele me dá aqui, né, a opção de fazer isso para todas as perguntas, né? Observe, a gente tem uma pergunta do nome aqui, né? Se eu ordenar aleatoriamente, o nome dele vai lá para baixo, vai ficar lá no meio. Então, eu posso também selecionar aqui, ó, perguntas de bloqueio. O que significa isso? Que o limite que a gente colocar aqui, ele vai permanecer na mesma ordem e só vai deixar aleatório o restante. Então, a única pergunta de bloqueio que a gente tem aqui é a primeira do nome. Mas, por exemplo, se eu quisesse ter colocado também uma para ele preencher lá qual é o curso dele ou qual é a turma dele, né? Se fosse 3 perguntas, seria da 1 até a 3. No nosso caso aqui é da 1 até a 1 só. E, né, eu posso também personalizar a mensagem de agradecimento. Selecionando aqui, ó, ele mostra, sempre ele vai mostrar essa mensagem. Sua resposta foi enviada, mas você pode escrever mais alguma coisa ou mudar, né, essa mensagem. Então, colocar lá, cuide-se. Beleza? Ou fique em casa. Tá? Então, posso mudar aqui e colocar outro texto que eu quiser. E aqui as notificações, né, para você você pode enviar um recibo por e-mail para quem respondeu, né, dizendo lá, você fez essa avaliação, e você também pode receber uma notificação cada vez que alguém responde o seu questionário. Então, se você precisar ter esse controle, por exemplo, não é presencial que ele está respondendo esse questionário, ele está respondendo isso online. Então, cada vez que eu receber um e-mail, eu sei que alguém respondeu o meu questionário. Se eu estiver aplicando esse questionário em uma sala de aula, não há necessidade de eu receber essas notificações, que eu vou visualizar ali, né, depois as respostas dos alunos, tá bom? Então, aqui também fica a critério da sua necessidade. Beleza? Então, configuramos aí a nossa avaliação. Nós já vimos também que dá para a gente mudar o tema, né? Então, eu posso escolher um outro tema aqui dos que eu já tenho, mudar a cor, né, do meu formulário. Então, depende aí, né, do tema que você quer escolher, ou pode selecionar um tema que você tenha na sua máquina, certo? Então, aí fica uma forma diferente de usar aí as nossas fórmulas matemáticas, né? E facilitando na criação aí dos exercícios através do recurso matemática do Forms. Beleza? Então, ficamos por aqui nessa videoaula. Um grande abraço e até a próxima.